Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta sagrada, bela melodia que damos início a mais uma edição do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. Que grande prazer estarmos juntos mais uma vez, vocês aí, nós aqui,
estabelecendo esse laço energético maravilhoso, sublime, trocando vibrações, conhecimentos, não é isso? Sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância e de um amor fraterno, não é isso? E quando a gente fala de amor fraterno, indiscutivelmente nos lembramos da grande família Tel, que está aqui representada aqui por alguns de seus integrantes, iniciando pela minha querida esposa, líder e dirigente espiritual da Casa da Cabocla Jurema da Praia. Boa noite, Flavinha Barros. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes. Que possamos ter uma noite abençoada, com muito aprendizado, com muita luz. Com certeza absoluta. E já que você está falando de luz, ela está aqui do meu lado esquerdo. É a própria luz que brilha também lá na Casa da Cabocla Jurema. Meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Bahia. Boa noite, Luiz. Ainda sou uma pequena centelha, mas um dia a gente chega lá, tá? Dona Flávia, boa noite. Queridos irmãos da família Tel, queridos ouvintes, mais uma vez juntos aqui, com grande prazer estarmos juntos. Prazer é todo nosso, e o prazer se torna mais intenso ainda, porque a Dona Flávia vai trazer, porque essa noite tem aniversariantes aí maravilhosos que a gente tem que ressaltar. Hoje é dia 22 de agosto. Toca o parabéns para nós aí, Claudinho. Isso, Luiz. Aniversariou no último dia 18 nosso irmão Marcelo. E hoje está aniversariando nada mais, nada menos do que nossa filha querida, Patrícia Barros, mãe da Manuela. A mãe da Manuela. Cadê a Manuela, Claudinho? Tu viu a Manuela por aí, Claudinho? Olha ela aí, ó. Olha ela aí, ó. Também dando parabéns aí pra mãe dela. Isso, Luiz. Minha filha querida, que Oxalá te abençoe, te dê muita luz, muita paz, caminho, direção, que você possa estar do nosso lado, trazendo sempre muita alegria, que já nos traz. É verdade, com certeza absoluta. E que você possa ter certeza de que nós te amamos. Com certeza absoluta, essa filha maravilhosa que a gente tem, esse presente que Deus nos deu, não é verdade? E parabéns, Marcelo, também, esse que é um trabalhador dedicado à causa do Templo Estrela do Oriente, que Oxalá abençoe a todos vocês. E agora a nossa querida mãe Flávia vai trazer para nós a manchete do quadro Transformando do dia de hoje. Isso, Luiz, manchete do dia. Falta de conhecimento abre portas para a enganação. Já no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até o dia 31 de outubro pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou no site vozesdoaxé.com.br. WhatsApp 999-495-494. 999-495-494. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns, Umbanda. 107 anos. Apoio Mirua, Jornal Esotera, Agem Afro, Miro Atacado e Varejo, Velas Chama da Vitória, Tião dos Atabaques, O Mundo dos Orixás, Cantinho do Boiadeiro, Movimento Interreligioso e os programas de rádio Melodias de Terreiro, Umbanda no Caminho dos Orixás, África e seus Mistérios, Oxóssi o Caçador da Riqueza e a Umbanda Sem Fronteiras. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Mas, irmãos, muitos são os debates no campo religioso, obviamente alguns com valor moral, outros com valor individual. Cada um faz o seu trabalho e, a partir disso,
cada um acha o seu melhor que o do outro. A religião é um fenômeno humano, criação nossa, para atender às nossas necessidades de organização e conduta em relação ao divino. Com essa criação, temos sempre à vista os pregadores, entre aspas, de verdades. Não a minha verdade, mas sempre a verdade individual de um elemento. A Umbanda, por ser uma religião nova, praticamente uma adolescente, tem em seu meio a diversidade de forma, de trabalho e de tradição. Todos estão certos a partir do seu ponto de vista, e todos estão com problemas quando abandonam a essência do processo para acertar, vamos assim dizer, rixas, desacordos pessoais, trincas particulares. A bandeira desse ato sempre é a doutrina, que, quando colocada à frente, camufla o pessoal, o interesse particular. A doutrina deve conduzir os valores de um sistema religioso. É usada como luva de pelica para atingir uma desavença pessoal, escola contra escola, método contra método, religião contra religião. E o prejuízo desse processo, na verdade, nos pertence. Perdemos tempo, energia, foco e crescimento com estes comportamentos imaturos. Não conseguimos desenvolver um olhar crítico construtivo, só destruição e juízo final em relação ao outro. Nada é aceito. A inovação, embora continuamos como, vamos dizer assim, ou melhor, nada é aceito. A inovação embolora e continuamos como a religião dos analfabetos, sem cultura, pé no chão ou até baixo espiritismo. Se gastássemos o tempo com debates, fóruns, mudanças, buscando o aprimoramento de nosso sistema religioso, a nossa preocupação com o fiel, desde as suas necessidades espirituais até o nível de instrução, teríamos indiscutivelmente um novo caminhar. Afinal, o conhecimento e a educação, quando bem direcionados, trazem estruturação ao meio religioso. As mudanças que ocorrem são tomadas através de trombadas e empurrões. A aceitação em relação ao sistema de ensino interno, escolas, templos, é precário. Todos os dias nós recebemos e-mails com observações pejorativas em relação aos cursos e aos modelos de trabalho que nós adotamos, não é verdade? E os alvos agora, segundo o nosso irmão sacerdote Jorge Scritori, são os cursos EAD, Ensino à Distância, cujo método é consagrado em meio a grandes instituições de renome, inclusive internacional, no setor da educação. Argumentos como, isso não é Umbanda, Umbanda acontece dentro do terreiro, no pé do guia, isso não tem fundamento, entre outras malcriações. Na mesma proporção, recebemos mensagens de pessoas que foram enganadas, ludibriadas, tapeadas dentro da, abre aspas, Umbanda, dentro do terreiro, no pé do guia, com estranhos fundamentos. Neste caso, nós somos categóricos. A falta de conhecimento abre portas para o desastre, o engodo e a enganação. E aí a gente para aqui um pouquinho para exatamente analisar esse texto do nosso querido irmão sacerdote Jorge Scritori, que, se Deus assim o permitir, ano que vem, em 2016, estará conosco no quarto Mirua. Minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros, você, como uma líder de um segmento religioso, de uma casa, de um segmento religioso não, de uma casa religiosa, que é uma referência dentro dessa questão do conhecimento, vamos assim dizer,
que tem preocupação exatamente não só com o seu corpo mediúnico, mas principalmente também com os transeuntes, com aqueles que frequentam lá o Templo Estrela do Oriente, passando através do nosso ciclo de palestras, de seminários que nós proporcionamos e tal. Como é que você vê exatamente esse comportamento que, se por um lado está, vamos dizer assim, aos poucos se modificando, mas ainda vamos dizer assim, uma realidade dentro do nosso segmento, ou seja, enxergar no outro irmão de uma outra casa, dirigente de um outro templo, um concorrente e não, vamos assim dizer, mais uma casa que está de mãos dadas conosco, trabalhando para um mesmo fim, que é levar a mensagem da alta espiritualidade, da Umbanda, ou seja, em detrimento de estar se fazendo um trabalho, está se preocupando com o que o outro está fazendo, se a Umbanda dele é certa, se é errada, perdendo tempo com isso e deixando exatamente de passar conhecimento para o corpo mediúnico e para a sua assistência. Na verdade, eu vejo que essas pessoas pararam no tempo, né, Luiz? É preciso que as pessoas entendam que nós temos que evoluir em todos os sentidos. E só se evolui fazendo o quê? Estudando, aprendendo, né? E passando também os conhecimentos, os poucos conhecimentos que absorvemos, que ninguém sabe tudo, todo dia estamos aqui para aprender com situações, estudando, né, buscando, se informando, se sintonizando com a espiritualidade, porque o tempo que você está perdendo, tomando conta da vida do outro, você está ali tentando se melhorar, buscando até através da espiritualidade, conhecimento, para que você possa passar o melhor para quem vai buscar ajuda, né? Então não podemos perder tempo para ficar olhando o que o outro está fazendo de certo ou errado, se está certo, se está errado, o que está acontecendo. Não, vamos trabalhar, gente, vamos nos unir, vamos buscar um pouquinho de cada um para que a gente possa crescer dentro da caminhada espiritual, valorizar inclusive a religião, que é tão deturpada. É verdade. Né? Então, não vamos sair apenas, não vamos ficar apenas no trabalho dentro do terreiro, numa incorporação. Vamos buscar coisas também além disso tudo. Vamos nos aprimorar. Precisamos ter a palavra, né? Estamos na era da palavra, não é, Luiz? Com certeza, sem dúvida. Então vamos buscar o melhor para que a gente possa passar o melhor. Então não vamos perder tempo com isso, não. Vamos olhar para aquilo que a gente veio fazer. Né? Se estamos de frente para um trabalho, é porque precisamos estar de frente para um trabalho. Então vamos passar o melhor. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos trabalhar, vamos aprender e vamos nos unir. Que isso que está precisando em todos os segmentos é a união. E dentro dessa... Eu te chamo a atenção, meu querido irmão Alexandre Bahia, em relação a uma frase que a nossa mãe espiritual falou logo no começo do pronunciamento dela, dizendo que a casa que, ao invés de estar passando conhecimento, ao invés de estar informando a sua corrente mediúnica, a sua assistência sobre, vamos dizer assim, os avanços do mundo, da religião de uma forma geral, está preocupada com o que o outro está fazendo, criando picuinhas, criando problemas, e enxergando o seu irmão de segmento como um concorrente e não como um caminhante do bem, assim como nós somos. Essa casa, na verdade, parou no tempo. Como é que você vê essa colocação da nossa mãe? Eu acredito, Luiz, eu concordo plenamente com o que a mãe Flávia colocou aqui. Na verdade, os dirigentes pararam no tempo. Né? Na verdade, a espiritualidade continua trabalhando, continua dando as orientações. As pessoas, por causa do seu ego, ou por falta de conhecimento, falta de estudo, elas têm que entender uma coisa. Muitos chegam até dirigentes aprendendo as coisas, como se diz, por tradição. Não se preocuparam em se aprimorar, em se atualizar, né, aprender um pouco mais, né, ficando muito preso àquilo que aprendeu por tradição. Então, acham que aquilo ali é o certo e não aceitam outras formas de se trabalhar. Eu acho que essa preocupação com a forma de fazer e não com a essência, aquela coisa que a gente sempre está debatendo aqui, é que é o grande problema.
A Umbanda é um processo em construção ainda, não é isso, Luiz? Então, nós, por sermos universalistas, e não temos ainda digamos assim, um modelo, né, de trabalho, nós não temos, como as outras correntes, as outras religiões têm, né, um dogma, um livro sagrado, aquela coisa toda. Então, temos que cada vez mais procurar aprender e colocar em prática esses conhecimentos e passar isso não só para os consulentes, como o corpo mediúnico também, para que as pessoas tenham realmente essa ideia universalista, que é o que a Umbanda se propõe a ser, né? Então não ficar preso só àquelas ideias. Então, achar que o que o outro está fazendo é errado, a nossa maneira é a certa, isso é totalmente errôneo, né? E essas colocações, essas palavras sábias do nosso irmão Alexandre Bahia, da nossa mãe espiritual Flávia Barros, o que o Bahia falou agora, né? Aprender e colocar em prática, né? Eu acho que esse é um grande desafio dentro do nosso segmento, porque a tônica do nosso segmento é muita religião na cabeça e pouco amor no coração. E, meus irmãos, a Umbanda e o Candomblé, indiscutivelmente, têm muita dificuldade para acompanharem o progresso da sociedade. Vamos refletir, se religião é um fenômeno humano e a mesma humanidade muda o tempo todo, acreditar numa religião sem mudanças, a gente poderia acreditar que seria engessar o caminho pelo qual deveriam existir alterações de forma natural. Nesse momento eu gosto de pensar na história, né? Principalmente em personagens como Sócrates, Galileu, né, que eram mentes à frente do seu tempo e que foram condenados pela sua visão de futuro, né, e, na verdade, consagrados longe do seu próprio presente. Vamos refletir. O conhecimento da verdade nos dá a certeza de que, para estarmos entre os poucos escolhidos na vinda do Cristo, precisaremos perseguir 3 objetivos fundamentais: evolução intelectual, reforma moral e, juntando esses 2, a nossa, aí sim, evolução espiritual. Não se iludam, meus queridos irmãos. A sabedoria é a principal arma contra os tabus e crendices que marcaram os primórdios da nossa religião de Umbanda. Então, dentro dessas palavras, a gente encerra o quadro de hoje Transformando. Nós ainda temos para vocês os recados da semana, o Momento Mirua, nós temos Saravá Umbanda, temos muita coisa interessante ainda para passar para vocês. E fiquem conosco, porque a Umbanda Sem Fronteiras é o programa. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até o dia 31 de outubro pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou no site vozesdoaxé.com.br. WhatsApp 999-495-494. 999-495-494. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns, Umbanda. 107 anos. Apoio Mirua, Jornal Esotera, Agem Afro, Miro Atacado e Varejo, Velas Chama da Vitória, Tião dos Atabaques, O Mundo dos Orixás, Cantinho do Boiadeiro, Movimento Interreligioso e os programas de rádio Melodias de Terreiro, Umbanda no Caminho dos Orixás, África e seus Mistérios, Oxóssi o Caçador da Riqueza e a Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Balaró Exu, Exu Omosba, Ogum e Patacuri, Ogum é
Ogum é orixá e Ogum vai nos dar caminho e direção, principalmente amanhã, dia 23 de agosto, domingo, às 2 da tarde, no Parque Madureira. Nós temos um encontro marcado com as nossas tradições, com a Umbanda, com o Candomblé, né? Então, dirigentes, médiuns, cambonos, assistentes, simpatizantes vão fortalecer as nossas tradições, celebrando exatamente a nossa amizade. Então, não esqueçam, amanhã no Parque Madureira, Portão 3, o grande encontro Umbanda Rio 2015, né? Que é uma realização do portal Umbanda Rio e com os apoios do Mirua, do Muda, do Melodias de Terreiro e de uma série de outros irmãos que estão enganjados nesse maravilhoso encontro. Então não percam amanhã, 2 da tarde, no Parque Madureira, o encontro Umbanda Rio 2015. Meu querido irmão Alexandre Bahia, acabamos de falar sobre estudo, sobre conhecimento. Quem quiser participar do curso Umbanda Sem Fronteiras, ainda pode, não é isso? Pode sim, com certeza, Luiz. Você, meu irmão, minha irmã, que gosta dos ensinamentos que são transmitidos neste programa, quer aprender um pouco mais? Então, você ainda pode participar da 15ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, que teve início dia 9 de julho. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Duração de 5 meses, todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Ou, se você participar à distância, o curso é gratuito. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. E eu queria mandar aqui um grande abraço para o nosso querido irmão Jorge Luiz Alves, mais conhecido como o Luizinho do Clube River, que é o presidente do River, né? E é também o diretor da GCA, corretora de seguros, lá na Avenida Rio Branco, 131, quarto andar, centro, onde você pode fazer o seu seguro de casa, seu seguro de vida, seu seguro do seu automóvel, não é verdade? Então é só vocês contactarem o Luizinho no telefone 2509-7642, 2509-7642, e aqui vai o nosso abraço para o Luizinho, presidente do Grande Clube River. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros vai nos passar o que vai acontecer segunda-feira na Gira da Ibejada. Convida todo mundo, mãe? Vamos lá, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 24, às 20 horas, consulta com a Ibejada, as nossas crianças do astral, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem às 18 horas. Maravilha! E já que nós teremos essa grande gira de consulta com as nossas crianças do astral, nada mais correto do que fazermos uma singela homenagem para esta grande falange de Umbanda. Salve Cosme Damião, Oni Beijada! Saravá as crianças! São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Tom? Tom foi passear no cavalo de Ogum. São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Tom? São Cosme, São Damião, cadê Dom? Dom vai estar com certeza segunda-feira. Olha as crianças chegando aí, tá vendo? Então, é isso aí. Vão estar segunda-feira lá no Templo Estrela do Oriente, nos trazendo a sua luz, a sua força, a sua alegria. E, queridos irmãos, nós ainda temos hoje, para vocês terem uma noção, Momento Mirua, Saravá Umbanda, homenagens, vamos ter muita coisa legal e eu tenho certeza absoluta que vocês vão nos aguardar, porque a Umbanda Sem Fronteiras é o programa.
Insatisfeito com seu contador? A Vito Assessoria Contábil é o fim dos seus problemas. Contabilidade, RH, tributos, legalização de terreiros e empresas em geral. Vitor Assessoria Contábil. Rua Padre Manuel da Nóbrega, 16, Sala 205, Piedade. Telefone 3546-3999. 3546-3999. vitorassessoriacontábil.com.br. A contabilidade profissional. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até o dia 31 de outubro pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou no site vozesdoaxé.com.br. WhatsApp 999-495-494. 999-495-494. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns, Umbanda. 107 anos. Apoio Mirua, Jornal Esotera, Agem Afro, Miro Atacado e Varejo, Velas Chama da Vitória, Tião dos Atabaques, O Mundo dos Orixás, Cantinho do Boiadeiro, Movimento Interreligioso e os programas de rádio Melodias de Terreiro, Umbanda no Caminho dos Orixás, África e seus Mistérios, Oxóssi o Caçador da Riqueza e a Umbanda Sem Fronteiras. Salve a coroa de todos os andares. Atenção, Ogães! Para a venda e manutenção dos melhores atabaques, tumbadoras e instrumentos de percussão em geral, é só falar com o mestre Tião dos Atabaques. Rua Coronel Carlos de Matos, 382, Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 2673-1100, 2673-1100 ou no Facebook, Mestre Tião dos Atabaques, o som dos orixás. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Insatisfeito com seu contador? A Vito Assessoria Contábil é o fim dos seus problemas. Contabilidade, RH, tributos, legalização de terreiros e empresas em geral.
Vitor Assessoria Contábil, Rua Padre Manuel da Nóbrega, 16, Sala 205, Piedade. Telefone 3546-3999, 3546-3999. vitorassessoriacontábil.com.br. A contabilidade profissional. Em homenagem aos casais apaixonados, Pega essa cabeça! Grupo Swing Corporal. Festas, shows, eventos em geral. Acesse facebook.com/Grupo Swing Corporal. Contatos para shows: 987-477-047. De novo, 987-477-047. Grupo Swing Corporal. O melhor do samba. Ao som do pandeiro você vai cantar, vai! E do pagode. Salve a coroa de todos os andores. Atenção, Ogães! Para a venda e manutenção dos melhores atabaques, tumbadoras e instrumentos de percussão em geral, é só falar com o mestre Tião dos Atabaques. Rua Coronel Carlos de Matos, 382, Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 2673-1100, 2673-1100. Ou no Facebook, Mestre Tião dos Atabaques, o som dos orixás. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Participe do maior evento da Umbanda no Rio de Janeiro. Terceiro Encontro do Mirua, dia 17 de outubro, na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Atrações confirmadas: os pais Alexandre Comino, Rodrigo Queiroz, Márcio de Jagum e ainda Átila Nunes e o jornalista André Trigueiro, entre outros palestrantes. Teremos também pintura mediúnica e muitas outras atrações. Ingressos no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. No Centro de Umbanda, Caminhos de Aruanda, Cuca, Rua Aiera, 526, Vila Cosmos, Rio de Janeiro. No local do evento, na sede da Casa Máter da Umbanda, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. E, finalmente, no site oficial do Mirua, mirua.com.br. Fale com seu dirigente, organize a caravana do seu terreiro, porque no dia 17 de outubro, lugar de umbandista é no terceiro encontro do Mirua. Informações 2597-1323, 2597-1323, no Zap 999-495-494, 999-495-494 ou mirua.com.br. Mirua, rumo à regeneração. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, Umbanda, Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros.
as dúvidas e a doutrinação. Saravá, todas as pombagiras, girar! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. E aí você, meu irmão que está me ouvindo, você, meu irmão Ogan, você, meu irmão dirigente espiritual, prepare-se, porque vem aí o primeiro festival de cantigas de terreiro, Vozes do Axé, pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das Sete Encruzilhadas, dia 15 de novembro, domingo, ao meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro, 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, hein? Agora, eu quero prevenir a vocês que o regulamento está no site vozesdoaxé.com.br. Você pode também inscrever a sua cantiga através do site vozesdoaxé.com.br. Pode mandar sua cantiga por e-mail, também não há problema nenhum. festival@vozesdoaxé.com.br. Agora, vamos ver as premiações maravilhosas, gente. Olha só. Para o campeão do festival, um terno de atabaques. Olha aí, ó, que maravilha. Rompi e Lê. Vamos ter atabaques também para outras colocações. Vamos ter passeios de barco, vamos ter troféus. Para a melhor e maior torcida, vão ganhar um fogão novo 0 km, gente. Olha que maravilha. Cada presente, cada premiação maravilhosa que o Festival Vozes do Axé vai proporcionar. Não esqueçam que a mesa custa R$20 para 4 pessoas, né? No caso R$5, um valor simbólico, mas esse valor é apenas até o dia 31 de outubro e você pode adquirir a sua mesa através do site vozesdoaxé.com.br. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, olha aí, 2597-1323, 2597-1323, ou então pelo WhatsApp 999-495-494. Vou repetir, hein? 999-495-494. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns, Umbanda, 107 anos. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros está chegando aí com o quadro Saravá Umbanda e a primeira pergunta do dia de hoje. Vamos lá, Luiz. A pergunta vem da nossa irmã Adriana. Ela nos pergunta assim: por que em nossas sessões os espíritos têm o dever, entre aspas que ela colocou, de trabalhar conosco se são espíritos livres? Adriana, o nosso Saravá fraterno. Veja bem, minha irmã, tudo no mundo, né? Todos os planos, todas as dimensões, todos os espíritos, estejam eles encarnados ou não, estejam eles ainda vamos dizer assim, na faixa vibratória, no plano reencarnatório ou não, tudo na vida evolui, nada está parado, tudo caminha sempre no rumo da luz, evoluindo. Então a gente não pode esquecer de forma nenhuma, minha irmã, o seguinte: se o espírito, ele só, independentemente de ser um caboclo, preto velho, Exu, seja o que for, ele só evolui se ele, com certeza absoluta, praticar a caridade, então nós chegamos à conclusão de que eles estão sempre à nossa disposição. Livres eles são? Claro que eles são livres. Só que eles, como já depuraram os seus karmas, como eles estão, vamos dizer assim, evoluídos num plano espiritual realmente ascensionado, com certeza absoluta, eles entendem que precisam auxiliar aqueles que têm menos luz, tá certo? Então eu tenho certeza absoluta que eles estão sempre à nossa disposição, bastando que para que haja a sintonia, nós nos sintonizemos com eles e com certeza absoluta
a luz vai se fazer. Tá bom, minha querida irmã? Fique com Deus, um grande abraço para você. Próxima pergunta, mãe. A próxima pergunta vem da irmã Vera Rodrigues. Ela fala assim: gostaria de saber em qual falange a mestre Pórtia trabalha na Umbanda. Que nome ela usa? Qual orixá ela representa? Nossa irmã, como é o nome dela? Vera Rodrigues. Vera, nosso saravá fraterno. Veja bem, minha irmã, se você está se referindo como mestra, a gente vai considerar com certeza absoluta que é um espírito atrelado à falange do povo do Oriente, que assume, vamos assim dizer, essa roupagem fluídica, né? De uma médica do astral, de uma terapeuta espiritual, né? Agora, com relação a essa questão de se ela está atrelada a orixá, essas coisas, a gente não entra muito nesse campo. Por quê? Porque a gente costuma dizer o seguinte: as falanges, elas interagem, entendeu? Então elas tanto podem interagir com Ogum, com Iemanjá, com Xangô, com Omulu, não importa. É claro que existem, vamos assim dizer, os processos de afinidade, né? De uma forma mais intensa. Se a gente levar em consideração, por exemplo, que a característica da falange do povo do Oriente, ela é uma característica, é claro que ela faz de tudo, vamos dizer assim, são clínicos gerais, né, na acepção da palavra e numa linguagem mais popular, mas eles têm as suas especialidades. E a especialidade do povo do Oriente, ela está calcada, por exemplo, nos tratamentos do corpo e da alma, não é isso? Na nossa educação espiritual, é isso? E principalmente na intuição daqueles irmãos que trabalham como médicos e que realizam grandes intervenções no planeta Terra de uma forma geral, exatamente, vamos assim dizer, passando para eles, muitas vezes, alguns caminhos que eles precisam seguir de acordo, obviamente, com o merecimento de cada paciente. Então, eu acho que, de uma forma geral, é mais ou menos isso que a gente entende quando uma entidade recebe essa denominação que você falou de mestra, tá certo? Fique com Deus. Mais uma pergunta, mãe? Temos sim, vem da Maria Lúcia. Ela nos pergunta assim: é verdade que os animais nos protegem? Maria Lúcia, o nosso saravá fraterno. Olha, eu não tenho a menor dúvida de que os animais, eles estão, segundo o que a espiritualidade nos diz, eles estão cumprindo uma trajetória que a humanidade já cumpriu, tá? Se vocês querem ter, assim, um pouco mais de elementos sobre isso, estudem sobre Joana de Ângeles, né? Ela nos diz o seguinte, não só Joana, mas vários outros espíritos, mas ela nos diz o seguinte, que nós já fomos do magnetismo astral, estivemos no magnetismo astral, quando da ocasião da cosmogênese divina. Passamos para o magnetismo terrestre, depois fomos para o magnetismo mineral, depois passamos a humanidade para o magnetismo vegetal, e hoje estamos no 5º período, que é o magnetismo animal, subdividido em animal irracional e o animal racional, que é o ser humano. No caso dos espíritos que estão no segmento dos animais irracionais, eles cumprem não só a questão da proteção, como você falou, como várias outras funções. A espiritualidade tem nos dito que um animal, ele tem um poder de desencarnar e reencarnar com uma velocidade muito maior do que o humano. Por que isso acontece? Porque o animal, ele não tem propriamente, como nós temos, ele não é a forma mais grosseira da matéria como é a humanidade. Então ele tem vamos dizer assim, ele não tem muito o peso do karma ainda, entendeu? Então ele tem um poder de retornar à vida muito grande. Quando esse animalzinho desencarna, ele tem uma velocidade de reencarnação muito maior e que muitas vezes isso pode vir a te beneficiar, porque ele pode reencarnar num outro animal e estar junto de você.
muito rapidamente. Você ia dizer alguma coisa, Bahia? Não, exatamente isso. A gente conhece o animal é como se fosse classificado como alma-grupo, né? Na verdade, não recebeu a individualidade ainda. Isso. Né? Então, está sujeito à lei de causa e efeito ainda. Então, por isso que é mais rápido esse processo. Dizem alguns estudiosos que, inclusive, parece que é meio que imediato, né? Exatamente. Imediato. Exatamente. E uma outra coisa bem interessante, você está falando sobre proteção, se o animal ele traz a proteção. Nós temos inúmeros casos, né, sobre isso. Inclusive, eu me lembro bem de um caso que aconteceu até na casa da minha sogra, minha saudosa sogra, né? Quando meu sogro ainda era vivo, e um animalzinho que eles tinham lá, que por acaso fui eu até que levei esse animal para lá, né? Ele teve um problema de câncer na parte da garganta, das cordas vocais, essa coisa toda, né? E aquilo ali, com certeza, foi, vamos dizer assim, uma forma que a espiritualidade teve de proteger ao meu sogro, de muitas vezes até prolongar a existência dele. Hoje a gente tem esse entendimento, né? Porque mais tarde o meu sogro também veio a ter o mesmo problema, não foi isso, mãe? Sim, foi exatamente. O animal teve o câncer, o tumor, no mesmo local que o meu pai veio a ter. Exatamente. E também tem um exemplo comigo mesmo, que nós tivemos uma cadelinha que ela morreu com um problema na coluna. Hérnia de disco. De hérnia de disco. E ela veio a falecer por causa disso. Na época eu tinha dores muito fortes, de mal conseguir andar. E ela teve esse problema, do nada, né? Entre aspas, claro, né? Claro. Ela veio a ter esse problema. E ela veio a falecer por conta disso, porque não tinha como recuperá-la. Né? Ela faleceu. E depois que aconteceu isso, eu tive uma melhora muito grande, apesar de ainda ter o problema. Mas eu tive uma melhora muito grande. E bem interessante foi o desencarne dessa nossa cadelinha, né? Porque ela passava, ela chegou numa época que ela já não movimentava mais as duas patinhas de trás, né? E ela ficava parada, fazia suas necessidades fisiológicas no mesmo local. Na verdade, eu que colocava ela para fazer as necessidades dela. Ela me chamava, ela dormia comigo e ela me catucava. Para me chamar, eu falava com ela, você quer ir no banheiro, né? Aí eu pegava ela, botava ela dentro do box, apertava a bexiga dela, ela urinava e evacuava. E no dia anterior à morte dela, eu conversei com ela e falei, poxa, você está sofrendo tanto, pode ir, mamãe vai ficar bem, mamãe vai ficar saudável, pode ir, vai com Deus, mamãe vai ficar triste, porque eu tinha um apego muito grande a ela e ela comigo. E no dia seguinte, de madrugada, ela veio a falecer. E de forma bem suave. Bem suave. Bem suave, né? Né? Interessante que no momento que ela faleceu, eu acordei, é como se ela tinha acabado de falecer. Né? É uma coisa muito interessante, essa ligação dos animais com a gente. É verdade, né? É verdade. Então, acho que dessa forma a gente responde bem a pergunta da nossa irmã. Tem mais uma pergunta aí, mãe? Temos sim, do Jonas Figueira. Essa é uma resposta que você vai saber dar muito bem, Luiz. Qualquer pessoa pode vir a ser Ogã? Jonas, nosso saravá fraterno. Meu irmão, veja bem. Depende de que tipo de Ogã que você está falando. Né? Você está falando porque Ogã na Umbanda você tem apenas e tão somente, ou na Umbanda que nós praticamos, né? Você tem apenas o Ogã de atabaque e o Ogã de cântico, né? Eu acho, meu irmão, o seguinte, eu acho que a gente precisa ter o dom, né? A gente vai precisar ter o dom aí não só de cantar e de receber a música sagrada, como também de tocar. Porque se a gente não tiver pelo menos esse dom, aí fica um pouquinho difícil. Entendeu? Por quê? Porque o ruído, ou melhor, o som, ele precisa ser harmônico para que ele possa produzir, na verdade, os efeitos necessários dentro de um trabalho espiritual.
Se esse som deixa de ser harmônico e se transforma em ruído, não é verdade? Qual é a diferença de um para o outro, né? No som você tem a melodia, você tem a harmonia. No ruído você tem um desencontro, né, de notas musicais, é um salseiro danado. Aí você, ao invés de produzir harmonia, você vai estar produzindo, na verdade, uma descompensação na corrente mediúnica, entre outros fatores que podem acontecer. Então você precisa ter realmente esse passo inicial, que é o dom, para a partir daí você poder aprimorá-lo. Não é isso, Bahia? Sim, Luiz, eu ia dizer que na minha concepção também é uma forma de mediunidade. Indiscutivelmente. Não é? Então, é aquela coisa, existem várias formas, cada um tem aquela que a gente... Já nasce, já né? nasce com De ela, berço. né? Já nasce. Então isso tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, e a gente tem que ter o dom realmente para poder exercer bem. É o mínimo, né? Porque aí depois o resto, com o transcorrer da jornada, aí você vai participar lá da oficina de atabaques lá, o Pai Joaquim de Angola, entre outras oficinas que existem por aí você vai se aprimorando, não é isso? Muito bem, a conversa está muito boa, só que a gente vai, no dia de hoje, pedir o boa noite para a Dona Flávia, nossa querida mãe espiritual. Boa noite, mãe. Uma boa noite a todos, que Oxalá os abençoe, que possamos ter uma semana maravilhosa, sempre com Jesus em nossos corações. Que assim seja, meu querido irmão Alexandre Bahia, o seu boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite, Dona Flávia, boa noite, queridos ouvintes, para a nossa família Tel, Pai Oxalá possa abençoar a todos. Que assim seja, e nós agradecemos a audiência, a fidelidade dos nossos queridos irmãos ouvintes, que Oxalá os abençoe, e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Enquanto cultivarmos melindres e ressentimentos, enquanto não pudermos aceitar os adversários da vida na condição de filhos de Deus e como irmãos nossos, tão dignos de amparo quanto nós mesmos, enquanto sonegarmos serviço fraterno aos que ainda não nos estimem, e enquanto nos irritarmos inutilmente, a felicidade para nós é impossível.